Esse é o Café Consciente, o encontro onde eu convido amigos terapeutas das áreas energéticas, integrativas, as terapias chamadas alternativas, para falar sobre papo cabeça, sobre consciência, expansão de consciência, sobre como viver nesta realidade, criando uma realidade diferente, tudo isso e muito mais. E essa é a terceira vez que nós entramos ao vivo. Como pode ser mais divertido, como pode ser mais... Aqui, hoje a nossa convidada é Fernanda Abigail. Fernanda Abigail também entrou na segunda tentativa e caiu. Agora vai! Quem tá dormindo mais hoje, acordado? O Instagram ou a gente, Chico? Ai, meu Deus do céu, olha que interessante, né? O aplicativo tá aí, ó, mimetizando a nossa cara de sono. Ai, gente, olha só, o Chico, bom dia, Chico. Se o Chico não me chama hoje no WhatsApp, eu já ia passar reto, porque ontem eu tive que ficar acordada assistindo aqui pelo YouTube a premiação da empresa que eu trabalho. E aí, tipo, fui dormir, acordei meio em cima da hora, coisa que eu não faço, né, num dia normal. E o Chico chamou eu, meu Deus! Eu confesso que o meu banho da manhã vai ficar para a hora do almoço, porque não ia dar tempo. Então, olha só. Ai, meu Deus. Que essa cara inchada não é filtro, tá? É sem filtro. Mas que interessante, eu acho que é legal, Fê. Maravilha. Eu tenho uma live às 7h30 da manhã, eu tenho uma rotina para acordar às 6 da manhã, faço isso, com alegria às 6 da manhã, me preparo, etc. e tal, para às 7h30 estar disponível para a live. Hoje eu não consegui sair da cama, o sono era muito, muito, muito pesado mesmo. Então me deixei ficar. Eu percebi essa energia na cama e percebi que tudo bem, que eu respeitasse meu corpo, e eu respeitei e fiz a live com meia hora de atraso, ok, ela foi incrível, porque eu estava presente na hora que eu estava presente, né? Então, o quanto que a gente aprende, ao invés de se preocupar e se chicotear, porque atrasou, dormiu, perdeu a hora, né? Que espaço que a gente pode pedir aceitar e estar presente, né? Exatamente. E flexibilizar também, né, Chico? Eu ouvindo, eu fiquei pensando, né? Se a gente tem, quando a gente fala, por exemplo, de crenças, né? Em outros aspectos da nossa vida, das coisas todas que a gente acaba aí lidando com as consequências de uma crença que está limitando a nossa realidade, né? É falta, sabe do quê? De flexibilidade, de perceber que existem outras possibilidades. Então, pô, uma coisa muito besta agora que aconteceu de manhã, eu só tive que ali ponderar. Eu falei, se eu entrar no chuveiro, eu não vou entrar na live agora. Se eu tô fazendo home office, em algum horário, no horário do meu almoço, eu posso ir tomar um banho. Isso é flexibilizar, é olhar para o maior e pensar quais outras possibilidades tem aqui para eu gerenciar o que saiu ali, né, fora do enredo, né? E tá tudo bem. E quantas vezes, né, quando a gente está aí cheio de ponto de vista sobre tudo, cheio de definição, de conclusão, de que algo, né, a parte consciente é que a gente sabe que de A tem que ir até a B e não tem mais nenhum caminho. E aí tem várias outras dessas organizações do nosso subconsciente que também estão funcionando dessa forma. E aí a gente não percebe outras possibilidades ou a gente não se possibilita vivenciar outras possibilidades, a gente não se autoriza, né? Por isso que muitas vezes a gente fica aí lidando com situações desconfortáveis que de fato vão gerar esse monte de sensação também atrelada, né? Ou culpa, ou achar que você não é o bastante, ou que você não é um merecedor porque você não fez perfeitamente como estava planejado. É interessante como uma coisa vai levando a outra, né? Muito, muito, muito. Na medida que você vai falando, foi ficando para mim a imagem desse looping. Nós estamos na nossa live das 7h30 da manhã trabalhando o seguinte conceito.
O que nós vamos viver no ano novo, essa realidade que marcou, que tem um ano que termina, tem um ano que começa, eu tenho trazido muito esse questionamento, que isso é muito da mente, isso é muito da racionalidade humana, que necessita organizar o tempo, ou a vida, sei lá, colocar as coisas numa ordem, que ela tem que controlar. Então, nessa realidade, controla o tempo, que o ano é velho e o ano é novo, e que no ano novo a gente vai renovar o que vai fazer, o que vai conquistar, eu tenho trazido muito esse questionamento de que o que a gente vai receber, viver no ano novo, a gente está criando hoje, com os pensamentos, e muito mais com a percepção do que a gente escolhe viver. Então, como eu estava falando, correu esse looping do quanto que, muitas vezes, sem ter essa consciência, sem trazer isso tudo para a consciência, a gente continua, mundo, humanidade, civilização, nesse momento, nós continuamos criando mais do mesmo, né? Nessa reclamação de que minha vida não muda, a vida da Fernanda muda, a minha muda. Acabei de colocar no campo da criação uma definição. Exatamente, né? E a sensação atrelada a isso também, né? Porque é isso, você não solta, minha vida não muda, sem estar no peso que essa afirmação tem para você. Você percebe? Não é nem só sobre falar, mas é antes do falar. O que você está sendo que você só está expressando através da palavra, né? E se fala tanto, você deve falar nas suas lives de manifestação, de lei da atração, né? O quanto que isso que a gente está sendo é que, na verdade, que é a fonte, né? É a engrenagem para a criação se manifestar, né? Para a coisa aparecer. Então, além de estar muito atento, né, às coisas que a gente fala, ou esses engessamentos que muitas vezes a gente tem, né? Quando a gente olha para a gente, quando a gente olha para o outro, quando a gente olha para as coisas que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, né? É também prestar. E em Axis se fala muito que energia que eu estou sendo. Que energia que eu estou sendo aqui? Que energia que eu estou sendo? Olha, que energia que eu estou sendo aqui? E a gente sabe, se a gente está ali, né, num espaço, numa sensação de que está tudo comprimido, né, por conta de tensão, por conta de autocrítica, né, de julgamento não só sobre você, mas sobre o outro e outras coisas, né? A gente está ali, ó, comprimindo todo o nosso universo. E é isso que a gente está ali entregando de volta, né, para a atmosfera, para o cosmos, enfim, que é material de criação no futuro, né? Eu percebo que, assim, a gente tem poder de criar tudo, né? A gente sabe, existem coisas que atualizam, como a gente também fala em Axis, muito rápido, né? Às vezes ali numa brincadeira, eu tenho muito disso, assim, eu tenho o poder de manifestar coisas brincando. Tipo, tudo que eu penso que, assim, é descomprometido, assim, sem grandes coisas. Tipo, ganhar na Mega Sena eu não manifestei ainda, porque requer muito, tem muitas conclusões em torno. Mas coisa fiada, Chico, eu manifesto automaticamente. É impressionante. Quando eu vejo, eu falo, pronto, eu pensei aquela bobagem, olha a bobagem aparecendo aqui na minha vida. E acontece... Eu conheço algumas histórias suas nesse lugar de criação. Nossa, e continua acontecendo. É uma coisa louca. Porque eu estou escolhendo criar dinheiro assim também, universo. Não é o que se requer para que a gente seja essa energia da facilidade. Exatamente. A facilidade de criação. Quanto você falou... frases muito preciosas na sua fala, e eu queria resgatar para a gente ir caminhando por alguns lugares aí, clareza que me parece que você vai trazendo. Quando você fala dessa questão de que nós... eu posso criar muito eu crio o quanto que você consegue criar, eu sei disso, né? De um espaço de total descomprometimento, né? Quer dizer, que compromisso que a gente está tendo com que tipo de energia que a gente não está criando
porque não está se descomprometendo. Descomprometendo. É impressionante. Quanto menos compromisso eu tenho, mais eu crio. E o que Então, mais é possível, né? vamos falar um pouquinho das barras, né? Como é que as barras nos ajudam nesse lugar onde muitas vezes a gente entra da impossibilidade, da incapacidade, né? Da autodepreciação. Como é que as Sim. barras podem ser contribuição? As barras vão fazer um trabalho naquilo que a gente, né, em tudo que a gente é e que existe, né? Movimentar a energia, porque a gente sabe que não é só na perspectiva terapêutica, né? A física está aí para comprovar que tudo é energia. Então, as células, o nosso corpo é energia, o nosso pensamento é energia, essa emoção que a gente está tendo diante de algo que a gente está vivenciando é energia. E a gente tem uma tendência, Chico, a ir acumulando tudo isso, né? Existe até, recentemente eu comecei também a estudar uma outra linha que traz uma analogia muito interessante para a gente perceber o quanto que reter tudo isso que se dá, né, na gente, no nosso corpo, né, quando a gente não encontra uma forma de endereçar, pode trancar tudo isso no nosso universo e começar a replicar mais disso em expressões diferentes nas nossas experiências. Mas, por exemplo, o animal vai lá, não sei se eu já dei esse exemplo aí em alguma conversa que a gente teve antes. Vamos pegar sobre trauma. Trauma é uma energia que geralmente a gente retém. A gente teve uma experiência que a gente chama de traumática, que ela movimentou uma energia muito grande, de uma surpresa muito incoerente com aquilo que a gente estava esperando ou podendo receber no momento. E aquilo cria um choque emocional ou físico tão grande, né, que a gente acaba criando, por exemplo, medos, fobias, né, entre outras coisas, né, que impedem a gente de experimentar mais da nossa vida. Porque a gente está lá naquele lugar de defesa, né, que é o lugar onde o trauma aconteceu. E quando a gente olha para a natureza, por exemplo, o animal que está lá na savana, lá na África, você pode ver, tem lá vários no Discovery Channel, aquelas coisas todas, né? National Geo e tal. O animal, quando está lá na corrida, porque vem um predador, né, para caçar ele corre, e ele tá uma bomba de emoção e de hormônio. Para ele requer do estresse no seu pico extremo para conseguir escapar da presa. Só que aí, quando ele escapa da presa, ele vai fazer um movimento que é o movimento natural. A gente pode perceber isso nesses documentários de natureza. Geralmente ele vai fazer o quê? Se sacudir inteiro. É a forma que ele conhece, que o corpo dele conhece como inteligência, de reequilibrar, de entrar num espaço em que ele volta para o lugar dele e ele consegue seguir a vidinha sem somar um trauma. Imagina esses animais que estão lá na savana, sendo todo o tempo exposto, né, a predadores. Se ele ficar acumulando isso, ele vai ter, sei lá, nem sei se é possível, mas pode ser possível, um ataque cardíaco, porque o cara vai estar lá o tempo todo sem esvaziar aquele estresse que ele está acumulando. E o mesmo acontece com a gente. Acontece com a gente não necessariamente porque tem uma onça correndo atrás da gente, mas porque nessa realidade, né, a gente está lidando com tantas questões estressantes, né, o tempo todo, não só na sociedade, mas na família, no nosso trabalho, os nossos questionamentos internos. E a gente tem a tendência a ir retendo tudo isso e não encontrando, né, ferramentas, né, e não, talvez até não conectando com o nosso corpo o suficiente para entender qual inteligência o meu corpo tem para esvaziar essa energia, sabe? A situação, né? Você, na sua fala, você tomar o seu golinho, o seu cafezinho aí, na sua fala, achei muito interessante a analogia, claro, com o animal e o quanto que nós não sabemos, não aprendemos nessa realidade, nós o quanto o nosso corpo é inteligente, pelo contrário, nós aprendemos a ter medo, acontece que você vai cair, você vai se machucar, não corre, não sobe, quer dizer,
enquanto as crianças a gente vê, isso é muito comum observar no parquinho, como as crianças têm uma inteligência corporal e muito cedo aprendem a subir, a descer, a se sustentar, etc. E você falou a questão da onça correndo atrás, né, que a gente não tem essa situação, e me ocorreu uma outra situação que a gente tem, mas que é o mesmo estresse, que é esse conceito de que a gente tem que matar um leão por dia. Somos nós que somos enfrentadores nesta realidade, dessa coisa, dessa realidade que a gente tem que ser o vencedor e tem que hoje é o último dia para a gente agarrar o bendito do leão imaginário, para que a gente tenha alguma energia de uau, vida, vou te pegar. E se eu puder pegar a vida num abraço, se eu puder pegar a vida numa gargalhada, ter que matar um leão. E aqui para mim não travou nada, tá tudo... Não, tá tudo bem, então vai. Mas eu vi que é a história de agarrar a vida, né? Agarrar um leão por dia. Que ponto de vista interessante, quanto da gente, quantos de nós a gente está funcionando desse lugar, né? De agarrar, porque se a gente está funcionando desse lugar, a gente vai sentir o tempo todo que a gente tem que lutar, né? Para ter determinadas coisas na vida, porque o que o leão faz é isso, ele vai lutar para pegar, apesar dele ter ali uma potência, né, maior, relativamente maior diante das presas dele, exige um esforço extremo e um estresse no pico para ele conseguir se alimentar, para ele fazer a caça acontecer, né? E o quanto que a gente está fazendo isso na nossa vida. E o quanto também que no reino animal também ocorre isso muitas vezes, dependendo da situação, do lugar que esses animais estão, também na escassez. Ele passa fome, a hora que ele está assim, no extremo da fome, que ele vai atrás da presa, né? E o quanto que a gente está fazendo isso? A gente está condicionado, né, a buscar coisas quando a gente está nesse espaço de falta, de luta, né, de um esforço extremo, né, sem a leveza e a alegria que a gente sabe também que a gente pode criar. Né? E a gente vem criando todo dia, se a gente olhar bem ali de perto, se a gente quiser ter essa intimidade com a gente, com a nossa experiência de vida, né? Mas enfim, as barras de Axis, elas vão fazer exatamente a proposta, né? Endereçar essas energias que a gente vem retendo no nosso corpo, né? Quando a gente vem aí lidando, né, com tudo que existe nessa realidade, que muitas vezes estão aí desencadeando estresse, né? Uma busca ali pelo perfeccionismo, ou ali uma invalidação constante, porque a gente acha que sempre tem alguém melhor que a gente, por isso talvez a gente não mereça tanto. As nossas questões familiares, os nossos relacionamentos com os nossos parceiros, tudo isso que a gente vai experimentando, né? Vem aí levantando, trazendo à tona pra gente energias que muitas vezes a gente não consegue nem nomear, Chico. Né? O que pode ser diferente de receber uma sessão energética em geral, muitas vezes, de uma sessão terapêutica clínica tradicional? Que às vezes a gente não sabe nomear o que está passando na gente. E quando a gente vai trabalhar a nível energético não necessariamente precisa de nome, a energia vai estar sendo trabalhada. Então, com toques, né, que a gente faz em 32 pontos na cabeça e correspondem a aspectos da nossa vida, a gente consegue, né, mandar um comando que vai liberar energeticamente tudo isso que a gente vem trancando, né, a nível energético, né, a nível como eu posso dizer, cognitivo e não cognitivo também. Né? Cognitivo, assim, aquilo que a gente já raciocina, o problema que a gente já identifica. E aquilo que cria o problema, que está lá debaixo do tapete, que a gente ainda nem consegue identificar. Né? Então, as barras, numa sessão de, geralmente, 60 minutos, que é o mais comum, né? A gente consegue olhar, né? Levantar energeticamente tudo isso, passar uma vassoura e liberando, e soltando, dissolvendo isso que a gente vem trancando no nosso corpo. E o resultado maior disso é liberar espaço. É como se a gente estivesse liberando um espaço em quem a gente é, para que, de fato, a gente consiga direcionar a nossa energia,
em coisas que realmente vão ser nutritivas pra gente, em criar o nosso futuro, sabe? A energia que a gente está gastando, por exemplo, né, reclamando de coisas que estão acontecendo agora, é a energia que a gente poderia estar usando para criar o futuro que vai aparecer em algum momento lá na frente. Mas se eu não colocar exatamente. Agora, e o espaço da escolha, desculpa te interromper, mas o espaço da escolha é esse espaço vazio que é possível criar entre as moléculas, dessa energia. Exato. Eu fico pensando que eu tenho esse tipo de situação na minha vida, vamos chamar de problema. Por que esse problema acontece? Por que esse problema se repete? Por que esse conflito se repete? Enquanto eu estou nessa elaboração mental, se a gente resolver essas coisas pelo pensamento, pela mente, a gente tinha a vida resolvida já. Eu sei muito bem como minha vida seria resolvida mentalmente. Energética, há outro espaço, como você disse, que está sendo ocupado pela preocupação, pela inculcação. E na sessão de barras de arte, eu não preciso falar nada. Eu posso, em silêncio, fazer e não sair calado. Não importa se eu estou trabalhando as questões com meu pai, com a minha avó, com a minha vida, com o meu dinheiro, com o meu corpo. Nada disso, isso é da mente, né? Essa curiosidade da mente. Total, eu vou... Entra nessa leveza, né? Sim. Eu até tenho um exemplo aqui bem recente, né? Permita-te pontuar uma questão. A gente está com 20 minutos de bate-papo e eu sei que você tem horário aí. A Avon chama... Mas eu vou contar só um... A Avon chama, mas vou contar só um case. Você fica à vontade para dizer tchau, estou saindo, vou embora. Tá bom. Eu só vou contar uma história só para a gente também ilustrar melhor o que é essa situação de como as barras podem atuar, né? Recentemente, a minha irmã teve quase que um burnout, assim, pediu demissão no emprego e estava numa crise de ansiedade extrema, tendo acompanhamento psiquiátrico para conseguir conciliar. E ela sempre foi bem resistente, né, a receber as terapias. Eu sempre ofereci, mas nunca forcei, porque isso lá atrás, quando eu forçava, anos atrás, eu já estava começando eu sempre fui muito interessada, na verdade, assim, eu sempre quis... o que eu posso fazer para lidar com isso? Eu nunca consegui ficar acomodada no meu problema só reclamando. Eu sempre busquei alguma forma. Coisas ajudaram, coisas não melhoraram em nada, mas eu estava sempre na busca. Mas enfim, então ela tinha um ranço de mim, da época que eu insistia nas coisas que eu achava maravilhosa. Então, hoje em dia, ainda mais com Axis, a gente sabe que é a escolha da pessoa também. Mas enfim, a penúltima vez que eu fui para a praia, ela estava lá, a gente estava lá, ainda está sofrendo as consequências, né, no dia a dia dela, por conta dessa ansiedade crônica que ela está vivenciando, ainda tratando. E aí ela soltou assim, nossa, a gente podia fazer uma sessão de barras para comemorar que a gente não brigou dessa vez. Uau! Eu falei, uau, né? Eu morrendo de sono, Chico, porque no outro dia eu ia voltar de madrugada para São Paulo, mas falei, vamos lá, né? Porque esse é o tipo de oportunidade que a gente não perde. Aí sentei, olha a situação super casual. Sentei, coloquei, ela tá numa casa de praia com meu pai, eles estão ainda meio que montando a casa tá toda meio bagunçada, porque meu pai mudou não faz tanto tempo pra lá, e ela nem tinha planos de morar com ele, mas por conta aí desse momento desequilibrado, desestruturado, foi pra lá. Coloquei um colchão na sala, a gente ficou assistindo The Voice, e eu lá correndo as barras da menina, falando nada. Lá, correndo, fiz 1 hora de barras nela, fiz 1 hora de barras no meu pai, porque é óbvio também que ele não ia perder a oportunidade, né? Acordei no outro dia cansada, porque eu deveria ter dormido mais, mas foi impressionante. Ela vinha, né, dentro das consequências aí da ansiedade crônica, assim, dormindo muito. Porque era quase, eu acho que até eu tinha ali um princípio de depressão também, assim, de tipo, dormir 18 horas por dia, estar na praia aquele dia ensolarado. O meu pai super triste, porque ele queria, tô chamando ela para fazer não sei o que, ela só quer dormir, não sei o que. Mas é assim, a pessoa tá no momento que não é o convite que você vai fazer, né?
ela precisa ali do tempo de se reestruturar. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem: olha só, hein, não sei o que aconteceu, mas depois de, sei lá, 6 semanas que eu tô aqui só dormindo do jeito que eu tô dormindo, eu tive vontade de me exercitar. E aí, desde então, desde aquele dia, ela tem feito exercício todos os dias em casa. E já teve uma melhora, mas uma melhora absurda com uma sessão de barras. Ela me falou o que estava levando ela, né? Me relatou, ela precisou fazer o processo de entender os porquês ela estava vivenciando aquilo. Não precisou. Já deu uma reavivada para ela começar a escolher mais coisas, incluir mais coisas que vão favorecer o bem-estar dela, sabe? Então, assim, ver como uma coisa pode ser mágica, pode ser simples, pode ser fácil, pode ser uma contribuição imensa, né? Para quem está precisando, e para a gente né, Chica? Há quanto tempo a gente vem recebendo sessões de barras de Access, né? E quanto alívio traz, né? Quanta facilidade eu criei. Eu mudei demais a minha vida, vocês não têm noção. As coisas aparecem. Eu fico pensando o que mais pode aparecer, quantos outros presentes podem surgir. Porque o que eu mudei a minha vida desde que eu comecei a receber isso é assim, é tipo, numa velocidade que eu nunca experimentei com outras práticas que eu vivenciei até hoje, sabe? E quanto mais eu posso receber, ser, saber e perceber para criar uma realidade diferente, não é? Não é a cada dia. Gratidão, Exato. Fê, por compartilhar, abrir, né, esse espaço tão pessoal, né, comentando aí sobre essa pessoa que nessa realidade nasceu sua irmã, né, e seu pai, como as barras puderam auxiliar, porque é isso o exemplo realmente mais claro que a gente tem nesse encontro, daquilo que você estava falando de que as barras promovem, que é, muitas vezes, uma sessão de barras de axis pode liberar um espaço que esteja muito tempo em ideias fixas, em em aprisionamento. Precisa racionalizar, entender por quê. Receber uma sessão de barras, esses toques vão liberando essa frequência. Sim, e aí a total. gente tem essa experiência que você narrou, né? No outro dia, a pessoa se sente com mais espaço para procurar fazer novas escolhas. Né? Nós não estamos Sim, total. Né? Não é cura, nós não estamos falando de cura, estamos falando de escolha. Né? Escolha de exatamente. Né? Sim, é total, é sobre isso, é criar esse espaço. Eu vi que também o quanto que eu comecei a criar mais na minha vida, também quando eu liberei espaço daquele negócio que eu relatei no outro dia aqui, também na live, que era a história do transtorno alimentar que eu lidei por mais de 20 anos na minha vida. Aquilo drenava a minha energia, aquilo me tirava de um espaço de criação, assim, eu vim criando, né, continuei trabalhando, finalizei minha faculdade, né, sempre tive empregada, então criava, mas não criava na minha potência maior, porque o dia inteiro eu estava gerenciando essa questão do transtorno alimentar no meu dia a dia, né, e aí, tirando ele, né, estou vendo isso, né, o ponto de vista, enfim, o que estava lá dentro de mim, que eu nem nunca acessei o que era, o porquê, não sei, mas tirando isso, cria um espaço tão grande que a energia que eu ficava gastando para gerenciar aquilo é a energia que eu estou criando outras coisas na minha vida. E foi a hora que começou a mudar loucamente, começou a aparecer coisa, possibilidade, sabe assim, outras escolhas na minha frente que eu pude falar, acho que é aqui, né? Assim, então é muito interessante, assim, é abrir espaço. Então as barras vão abrir espaço para tudo e vão reverberar, assim, na nossa saúde mental, né, na nossa saúde física, né, na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né, nas possibilidades que a gente percebe para ter uma, né, para escolher algo que funciona melhor com a gente, para se permitir experimentar mais da vida, né? Então, assim, é um negócio, é incrível. Não tem vínculo religioso, né? Não tem nada, você pode associar qualquer coisa. Você pode associar ao seu tratamento médico, você pode associar à terapia tradicional. E eu tenho uma suspeita, eu não vou falar que porque eu não pratico a sessão de terapia tradicional, porque eu
porque não funciona menos para mim. Não quer dizer que não funcione, mas funciona menos para mim. Então, como eu já aprendi isso, né, eu sigo com o Access e tudo que a gente aprende, inclusive no curso de barras de Access, são as ferramentas para que a gente tenha essa autonomia, né? Quando a gente olha para como a gente está no dia e como que a gente pode mudar, o que se requer para mudar. Mas eu tenho essa suspeita que, tipo, se eu tivesse fazendo um tratamento terapêutico tradicional conciliado a barras, as coisas também iam andar muito mais, né? Porque quantas vezes eu já tive ali tratando em terapia e eu não saía também do looping da mesma coisa. Todo dia eu levava a mesma história para terapeuta, toda semana. Até o dia que eu falei, gente, não dá, não tô conseguindo evoluir com isso daqui. Você fica contando e procurando as justificativas, então é por causa disso. Traz alívio, abre espaço, porque traz uma compreensão, traz uma conexão com a racionalidade, faz sentido. Né? Sim. Isso não faz sentido nenhum. Exatamente. O que pode fazer é o sentido da expansão, o sentido de se sentir mais livre para criar, né, como você está dizendo. É que, em essência, o que a gente é liberdade. É trabalhar com liberdade, com liberdade, se relacionar com liberdade, tudo isso. Tudo bem aí? Exato. Eu tenho um negócio que pendura o meu celular, tá pendurado aqui na tela do computador. E aí eu tava mexendo aqui para ver como é que tá a situação, para eu dar tchau. E aí deu uma viradinha na tela. Ó, muito grata, Chico, grata pessoal que tava aqui com a gente, as meninas, né? E eu tô super animada. Universo, manda um sol pra gente aí no fim de semana. Eu quero fazer barras com sol, tomar um bronze na praia. Dá para ver a ventania aqui? Dá pra ver a ventania. Tá friozinho, né? Como pode melhorar o universo? É um final de semana ensolarado aqui em Itanhaém, Casa Amarela recebendo Fernanda Abigail e sua luz. Vai ser o sol do final de semana aqui na Casa Amarela. Ai, gratidão, gente. Espero, né, oficialmente fazendo esse convite, então. Então, se você, né, tá aí, Itanhaém, região, ou se você tá em São Paulo e fala, vou fazer um bate e volta para aproveitar aí dessa possibilidade, né? No sábado a gente vai estar pela manhã na praia, Chico vai montar uma tendinha, a gente vai oferecer sessões gratuitas de barras de Access, como degustação para você experimentar, caso você nunca tenha experimentado isso. No período da tarde a gente vai oferecer sessões populares num valor bem reduzido, né? Comparada a uma sessão num valor normal. À noite, o Chico vai produzir um sarau. Eu tô super animada para cantar nesse sarau. É bom que você arruma um menino da viola, viu? Para cantar, pra gente se divertir, porque é isso, consciência pode ser leve, divertido, né? E no domingo, né, tem essa possibilidade da gente, eu dar essa aula de barras de Access ali, e você aprender essa ferramenta, que é uma ferramenta não para o agora, é uma ferramenta para a eternidade, né? Tudo que a gente aprende aqui, o nosso ser, né, a nossa alma, nutre a nossa alma, né? Dá mais para a nossa alma poder continuar escolhendo nessa realidade, nas próximas realidades. Então eu sempre falo, barras de Access para mim não é um aprendizado para agora, é um aprendizado para a eternidade, né? E é para todo mundo, todas as idades, não tem nenhuma restrição, é realmente para somar, só para somar. Então é esse o convite. Maravilha! Falou, gratidão. Gratidão, nos vemos no fim de semana. E obrigada, gente, que esteve conosco. Um beijo. Sabe, a gente volta qualquer dia, qualquer horário, por qualquer motivo que a gente escolha, só porque a gente escolhe, o que mais é possível, né? Exatamente, é isso aí.
Um beijo. Um beijo, gente. Bom dia. Ótimo dia. Bom dia, obrigado. Obrigada.